Olá, bem-vindos ao canal Portal Físio. Meu nome é Felipe Serenza e nesse vídeo vamos falar sobre a biomecânica e anatomia do complexo articular do ombro, mais especificamente da articulação escápulo-torácica. A articulação escápulo-torácica tem características bem peculiares e até por isso, em alguns locais da literatura, ela é chamada de uma articulação falsa. O porquê disso? É porque ela não tem as características de uma articulação sinovial. Por exemplo, ela não tem ligamentos e ela não tem cápsula articular, que são estruturas comuns em todas as nossas articulações sinoviais. Então, por isso, ela depende muito de sua musculatura, tanto para te dar a mobilidade quanto a estabilidade da articulação. Os movimentos que são realizados na articulação escápulo-torácica são três, ou seja, eles ocorrem em três eixos. Então, a gente tem a rotação superior e a rotação inferior da escápula. A gente tem os movimentos de inclinação ou tilt, que tem a inclinação anterior e a inclinação posterior da escápula. E a gente tem os movimentos de rotação interna da escápula e rotação externa da escápula. A musculatura que está envolvida tanto na mobilidade quanto na estabilidade, a gente pode falar dos principais, como o trapézio e as fibras ascendentes, médias e descendentes. A gente também encontra na literatura como trapézio superior ao invés de trapézio ascendente e trapézio inferior ao invés de trapézio descendente. A gente tem outro músculo muito importante, que é o serrátil anterior, e a gente tem os romboides. Claro que existem outros músculos envolvidos nessa mecânica, só que esses são os principais, e é o que a gente vai falar agora adiante. Então vamos começar pelo trapézio superior. O trapézio superior, ele se insere nas 6 primeiras vértebras cervicais e no occipito da cabeça e na borda posterior da clavícula. Então, se vocês observarem, ele não tem inserção direta na escápula. Então, ele não movimenta diretamente a escápula. E a gente vai entender melhor isso adiante. A inervação dele é pelo nervo acessório e o movimento que ele faz é a elevação do ombro como um todo e rotação superior da clavícula. Mas se ele puxa a clavícula, indiretamente, ele colabora na elevação ou na rotação superior da escápula e, consequentemente, da articulação escápulo-torácica também. Logo abaixo, a gente tem o trapézio médio, que ele se insere desde a vértebra C7 até as vértebras T1 e até T4 da região torácica, e ele se insere na borda posterior da espinha da escápula. Ele também é inervado pelo nervo acessório e quando ele contrai de maneira isolada, ele faz a retração da escápula. A escápula se aproxima da linha média. E a gente tem outro músculo do trapézio, que é o trapézio inferior, logo abaixo do trapézio médio. Então ele se insere em todas as vértebras de T5 até T12 e ele vai se inserir lá na espinha da escápula. Quando ele contrai de maneira isolada, ele tem um vetor de força tanto para retração da escápula, quanto para inferiorização da escápula. Mas quando ele trabalha de maneira sinérgica com os outros músculos, ele é um músculo muito importante para fazer a rotação superior. E como o trapézio médio superior, ele também é inervado pelo nervo acessório. O outro músculo, também muito importante na mecânica da articulação escápulo-torácica, é o músculo serrátil anterior. Ele fica posicionado na face anterior da escápula, principalmente. Ele se insere nas 8 primeiras costelas, na face costal do ângulo superior, na borda medial e no ângulo inferior da escápula. Ou seja, ele pega praticamente a superfície da escápula, principalmente na região mais medial e mais próximo da linha média da escápula. Ele tem uma inervação diferente do trapézio, ele é inervado pelo nervo torácico longo, e de maneira isolada, a ação do serrátil qual é? É a de protração da escápula. Mas quando ele trabalha de maneira sinérgica com os outros músculos, principalmente com o trapézio inferior, ele realiza a rotação superior da escápula. Outros movimentos que ele pode realizar, mas com um braço de alavanca um pouco menor, que ele pode mais colaborar com esses movimentos, é o de rotação externa da escápula e de inclinação posterior da escápula. Esse slide exemplifica muito bem o que eu queria passar para vocês nessa aula. Qual que é a principal função dessa musculatura e dessa articulação? A principal função da articulação escapulotorácica é posicionar a escápula de maneira que a articulação gleno-humeral funcione da melhor maneira possível. E como ela faz isso? Ela sempre vai tentar
se movimentar de maneira que ela mantenha a relação de comprimento, tensão ou de comprimento, força dos músculos do manguito rotador e do deltoide. A gente tem que lembrar de uma coisa: o músculo, para ele ter o máximo de eficiência mecânica, ele tem que estar numa relação de comprimento-tensão ideal. E isso quer dizer que ele tem que estar com um leve alongamento. Um músculo que está muito encurtado ou que está muito alongado, ele perde bastante da sua eficiência mecânica. Então, a articulação escapulotorácica, durante principalmente os movimentos de elevação do ombro, ela vai posicionando a articulação glenomeral de maneira que essa musculatura sempre fique com essa relação de alongamento e tensão ideal. Ou seja, ela vai manter a máxima eficiência mecânica do manguito rotador e do deltoide, que são os motores primários da articulação do ombro. Aqui, nessa imagem, tem outra informação importante dessa musculatura. Ela trabalha de maneira sinérgica. Dificilmente a gente vai ter atividade muscular do trapézio superior, inferior ou médio, ou do serrátil anterior, de maneira isolada. Eles trabalham de maneira muito sincrônica e muito sinérgica. Então, aqui a gente está, nessa foto, a gente tem um exemplo do movimento de abdução do ombro. Aqui a gente tem o desenho do vetor de força do trapézio superior, do trapézio médio e do trapézio inferior, e desse lado do serrátil anterior. Quando eles contraem de maneira sinérgica, eles fazem a rotação superior da escápula, e aqui eles conseguem promover essa relação que eu falei tanto para vocês. No caso aqui está demonstrado como do deltoide, mas o deltoide ele fica numa posição levemente alongada, e nessa posição ele tem a máxima eficiência mecânica. Bom, gostaram do conteúdo? Então, não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho para receber novas notificações, siga a gente no Instagram. Um abraço!